Eu quero apresentar um pouco a nossa comunidade da aldeia Maracá. Maracá tem o significado de música ou festa na língua caiabi, que é denominado esta comunidade, a qual estamos hoje aqui neste lugar. E aqui é uma comunidade que faz parte da família, né? A maior parte aqui é a família e aqui nós vivemos praticando a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos artesanatos, demonstrando que isso faz parte da gente como um povo. O objetivo da nossa comunidade, desde o início a gente temos uma iniciativa de produzir os nossos artesanatos tradicionais para resgatar o que é da nossa cultura. Muitos artesanatos, por um tempo, não estavam mais sendo praticado devido que não tem matéria-prima aqui no Xingu, porque nós somos um povo que foi trazido de um local para esse território e a gente vivendo aqui como um povo, de início foi difícil se adaptar com esse local devido que nós não temos o recurso para continuar produzindo os nossos artesanatos. E hoje a gente tomamos a iniciativa através de um projeto da IC, que é apoio às iniciativas comunitárias, que deu esse espaço para a comunidade da aldeia Maracá produzir os seus artesanatos. Conseguimos buscar matéria-prima em outro território com apoio desse projeto e hoje a gente conseguimos produzir um bom número de artesanato que é da nossa cultura, como um resgate daquilo que faz parte da gente, que por um tempo não estava sendo mais praticado. Hoje nós temos produzido peneiras, que é um material muito importante para nós. Conseguimos resgatar os desenhos das peneiras, que são vários tipos de desenhos, e também conseguimos produzir bordunas e também os desenhos que são confeccionados e também cocares que a gente utilizamos na nossa tradição, como em festas, em reuniões, encontros que a gente participa, como demonstração daquilo que faz parte da nossa cultura. Então, esse trabalho de resgate cultural de artesanato, para nós é muito importante estar revivendo essa cultura que ficou no passado, mas que hoje no presente a gente estamos trazendo de volta esses artesanatos e pondo em prática a confecção de cada tipo de artesanato que é da nossa cultura. Então isso é muito importante para nós como um povo, porque é a nossa identidade. Os nossos artesanatos demonstram que somos um povo e isso faz parte da nossa marca como um povo de diferentes culturas, como um povo que valoriza essa tradição, que desde a nossa origem, isso faz parte de nós. As bordunas, Kawaiueté, né, que é hoje mais conhecido como caiabi, o povo, a borduna tem um nome na nossa língua que é muap. Esse instrumento ela serve como um artesanato de uso masculino.
A utilização dela são de diversas formas, né? Utilizamos ela para enfeite, como também utilizamos elas na festa, né? Durante a música que cantamos, como o Yawasi, que é uma festa tradicional, ela é um instrumento muito útil para os homens, tá utilizando ela como enfeite. E também a burduna ela é utilizado para uma defesa de guerreiro, é utilizado para arma, né, como um armamento para caça. E esse que são desenhados é mais para enfeite mesmo, né? De um líder, de um cacique, demonstra essa liderança. E a burduna a gente faz ela da madeira de tucum. A gente utilizamos a madeira de tucum para confeccionar esse artesanato e esse artesanato é feito pelos homens e o desenho também é feito pelos homens. E para fazer uma borduna segue vários processos de preparo, né? A gente primeiro tira a madeira de tucum, corta ela na medida certa, traz para casa e a gente trabalha essa madeira do tamanho que a gente vai confeccionar a borduna. E depois de pronto a gente lixamos ela para ficar bem bonito. E depois que tiver pronto, a gente ainda buscamos uma outra matéria-prima, que é arumã. Esse material aqui que a gente utiliza para fazer os desenhos, né? E por último, a gente utiliza barbante para poder já fazer os trançados dos desenhos. E depois a gente ainda buscamos no mato uma tinta que é de uma árvore para poder fazer a pintura das bordunas, dos desenhos, para ficar bem visível, igual esse que está aqui. E depois da pintura, ainda a gente fazemos esse trançado aqui da ponta, para chegar nesse formato aqui de uma borduna já pronta, né? E assim a gente trabalhamos esse artesanato até a conclusão da confecção. Angamu anga rupema are kuimaya iporovuka areremi parurotat kuimaa yapau anga rupen jevaga kuimaa panya iparabu aparo anga ruavamu te are kunyanamu iparabu arajimiua temiua iupurapa wipupe avasiku imanga pipupe aya mimerare anga rupen jevaga iparui. Ela diz que essa peneira desenhada faz parte da cultura Caiabi e que existe várias formas de utilização, né, da peneira desenhada, como também antigamente os pajés utilizavam esse material para poder fazer a reza, e também as mulheres utilizam para passar o farelo de milho, e como também guardar algodão, e assim como outros
meios de utilização, né? Só não podia molhar, entendeu? Porque existe todo cuidado ao utilizar essas peneiras. Anga urupe devagar na ava moero intat. Anga urupe devagar uma veltat. Angera mama devagar uri urupe devagar. Anga mua juavgavau avara pupot. Te anga mu kururu yarau. Te minão a minhão tá no jo uma veltat anga mama devagar uri are porobuku devagar. Urupe devagar. Ara angamu iapore kuima efera iapore angamu ipitupa uvujupea ipu ipitupa angamu devagar adesaka. Então ela diz que as peneiras desenhadas já existe desde o início, né, da origem do povo, e essa prática de produção de peneira desenhada, ela vem existindo até hoje, nos tempos atuais, e são vários tipos de desenhos, e esses desenhos são feitos pelos homens. Os homens trabalham esse artesanato, confeccionam as peneiras e fazem os desenhos, e ainda é feito todo esse processo de confecção de uma peneira, e por fim ainda tem a pintura, que é feito de uma tinta que é tirado de uma árvore, e assim são feitas as peneiras. E por isso que a gente valoriza muito isso, porque ela faz parte da nossa cultura como um instrumento que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu quero apresentar este artesanato, né, que é cocá, que para nós ela é muito útil, a confecção de cocá, porque a gente utilizamos o cocá como um enfeite, utilizamos ela em diversas apresentações culturais, nas reuniões. Então cocá é um enfeite que a gente utilizamos, e é feito com pena de diversas aves que a gente matamos, né? Não por diversão, mas para consumo, e a gente acaba aproveitando as penas desses aves para confeccionar esses cocar que é para o nosso artesanato. E esse é um dos cocares que para nós caiabi tem um significado muito importante, e ela é utilizado mais na festa cultural, e ela representa várias histórias que, conforme a gente vamos cantando durante uma apresentação cultural, a gente pode se referir ao cocar de diversas formas na nossa cantoria. E esse é um dos cocares que a gente utiliza para festa, durante o enfeite, né, de uma apresentação. E somente o homem pode segurar esse cocar na hora de uma apresentação. Então esse cocar nesse formato aqui tem um significado muito importante, como também as suas histórias para nós Kawaiueté. Esse artesanato que é confeccionado com unhas de onça, e esse é um artesanato também muito útil para nós como enfeite
que a gente utilizamos e também utilizamos na festa, durante uma apresentação. E esse artesanato tem um significado muito importante, porque para nós homens, quando for usar esse artesanato durante uma cantoria, a gente também podemos falar dela de diversas formas, apresentando numa música que é cantado durante uma festa. Então, assim, esse colar com unha de onça, ela tem um significado muito importante, porque dela podemos compor a nossa música para ser apresentado em uma festa. Esse é o formato de uma flecha caiabi. A flecha para nós ela é um instrumento muito importante. Utilizamos a flecha como uma arma de caça, também utilizamos para pesca e também utilizamos para enfeite. E essa flecha aqui, ela é mais para caça. Com essa ponta aqui, ela serve mais para caça. E em alguns casos também utilizamos para enfeite na festa, para apresentar durante um canto que muitas vezes a gente utiliza a flecha, né? E acompanhado de arco. Então esse é a importância da flecha para nós. Angan, tupaja, ijevaga, are, ipuka, kuima efera porouka, ijevaga puka angan tupayare. Tupaja, kunumia kirarupia, avon te puruan, mama erurunão, jau arare angamu, ipuka. Ijevaga are kunhanamu ipuka ijevaga grupema jevaga iapau tupayare taitare tepuruare jau angamu iapau. Ela diz que esses são as tipóias que as mulheres confeccionam, e essas tipóias são utilizadas para carregar crianças, e a confecção delas é feita pelas mulheres, e os desenhos são desenhos das peneiras, que hoje as mulheres conseguem reproduzir esses desenhos em tipóias, e que antigamente não fazia isso, mas que hoje elas conseguem reproduzir esses desenhos das peneiras nas tipóias. E isso está sendo muito importante para as mulheres, porque elas conseguem trabalhar esse material como um enfeite dos desenhos que tem nas tipóias. Angian ava saat tua avamu angan tupaya uma velta na ninteu tatupaya impiamu kunumiru piavamu arakia avamu are kiare sauka penupe. Avokia upa que a jevaga nitui era que a peão a angan tupaya uma velta. Ela diz que antigamente não tinha tipóias com desenhos, né, como igual esse. Antigamente as tipóias eram assim, sem desenhos, e era mais para carregar criança mesmo. Mas hoje as mulheres conseguem reproduzir os desenhos das peneiras nas tipóias, e hoje tem tipóias desenhadas com vários tipos de desenhos que elas conseguem reproduzir. E também ela tinha falado que
não somente nas tipóias, mas também elas conseguem reproduzir as mochilas com desenhos de peneiras. Então são um material que elas conseguem trabalhar reproduzindo os desenhos das peneiras, né? No caso as mochilas e as tipóias. A produção dos nossos artesanatos tradicionais, ela já é de antigamente, né? Isso vem desde a nossa origem como um povo, que vem sendo praticado, né, essa cultura, e esse conhecimento vem passando de geração para geração. Ao longo desse tempo, a gente não perdemos a nossa cultura, a nossa língua, a prática cultural dos nossos artesanatos ainda permanece vivo entre nós. Produzimos e confeccionamos diversos tipos de artesanatos do nosso povo, como uma identidade única de um povo a qual nós fazemos parte. E hoje, em demonstração dessa cultura viva, estou aqui apresentando essa identidade que é uma marca cultural que não ficou apenas no passado como uma história, mas que permanece vivo essa identidade, e como uma demonstração dessa cultura, estou aqui apresentando que isso para nós é fundamental, continuar resgatando essa prática cultural para que a gente continue demonstrando a nossa vivência como um povo.